Simplificar, sentar um pouco e revelar os segredos, se desmistificar, há de haver um mar para atravessar sem medo do sonho naufragar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, iniciando mais uma live. Vocês já devem ter percebido que sempre trazendo convidadas muito especiais, mulheres referências, mulheres que são exemplos para outras mulheres. E a minha convidada de hoje não é diferente. Hoje eu estou trazendo a Thalita Rezende e eu vou pedir, já convidar ela para entrar. Vou ver se ela já está aqui. A Thalita tem um currículo gigantesco que eu vou deixar para falar assim que ela entrar aqui na live. E olha, ela vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência, de quais as transformações que aconteceram na sua vida a partir do autoconhecimento. Estou numa série de lives e sempre trazendo esse tema, o autoconhecimento, quais as transformações que o fato de nos conhecermos, de tomarmos posse de quem nós somos, o que isso interfere, o que isso traz de benefícios para a nossa vida. E hoje a minha convidada é a Thalita Rezende e ela vai compartilhar com vocês o que foi que mudou na vida dela a partir do autoconhecimento. Já está chegando aqui, eu já vou convidar a Thalita para vir aqui para conversarmos, para que ela já começamos então a nossa live. Thalita, já vou inserir você aqui na live. Se você quiser fazer o convite daí, pode também fazer a solicitação daí, tá? Vamos lá então. Vamos ver se vai dar certo aqui. Recebeu o convite aí, Thalita? Eu já fiz o convite aqui para você. Se não der certo, você faz o convite daí, tá? Vamos ver aqui. Isso. Aguardar aqui só alguns minutinhos. Deu certo, Thalita? Não tá... Ah, tá aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem? Há quanto tempo eu não te vejo pessoalmente, mas sempre Verdade, conversando Thalita. aqui. Quantas coisas aconteceram na nossa vida, né? Desde que nos encontramos da última vez. Mas olha, já quero iniciar agradecendo você por ter se disponibilizado do seu tempo para vir aqui, para a gente bater esse papo, para a gente conversar. E eu sempre falo para as pessoas que eu nunca combino nada com o meu convidado, com a minha convidada, as coisas acontecem aqui naturalmente. Então eu também estou muito curiosa para saber o que tem acontecido na sua vida, quais foram as transformações. E olha, Thalita, eu quero pedir para você já se apresentar para o pessoal. Você tem um currículo gigantesco aqui, mas quero que você comece já se apresentando e depois a gente desenvolve o nosso tema aqui. Certo. Então, eu sou a Thalita e eu sou o que dizem por aí, uma profissional slash. Seria o quê? Uma profissional de múltiplas tarefas, múltiplas temáticas. Então, hoje eu tenho uma formação, a minha primeira formação foi turismo, que daí é que surgiu a assessoria consular. Eu me montei ainda nessa carreira, desde 2004. Depois eu fiz teologia, onde eu pude me formar, né? E ser consagrada pastora. Tive um período onde eu caminhei nesse mundo eclesiástico mesmo, de formativa. Depois eu fiz design de interiores, onde eu pude trabalhar com projetos. Depois eu fiz MBA em marketing e comunicação, depois marketing político. Então, hoje, eu entendo que cada uma dessas
diferentes temáticas, né, de carreiras, uma foi somando a outra, nenhuma ficou inutilizada. Todo conhecimento, ele me enriqueceu, ele segue sendo uma soma, né, para cada atuação que eu ainda tenho. E atualmente eu tenho me especializado em terapia familiar sistêmica, que é a minha grande paixão. Eu demorei muito para me encontrar, né? Inclusive o Enneagrama foi uma das ferramentas que me proporcionaram essa visão, esse olhar para mim e para o mundo. E hoje eu estou, então, nessa especialização e daqui um tempinho eu pretendo fazer uma transição de carreira. Quem sabe ficar nessa atuação exclusiva, né? E olha, eu acho que a gente deve também comentar, contar para as pessoas aqui que você está prestes a mais uma graduação que é a de ser mãe, né? Verdade, eu acho que é a melhor das graduações. Inclusive, se eu tiver assim ofegante, não entender alguma coisa, eu repita, porque eu acho que está faltando um pouquinho já. Faltam 3 semanas, né? Na minha agenda, agora vamos ver na agenda de Deus e dela, da Suzana, que está para chegar aí no iniciozinho de abril. E é um motivo de muita alegria estar aqui, porque além de ser uma mentora, né, onde eu pude trilhar os primeiros passos nesse conhecimento, nessa busca de autoconhecimento, eu pude ver em você uma inspiração, né? Então, assim, além de linda, né, a sua imagem sempre foi de inspirar, a sua forma de comunicar, a sua boa oratória. Então, a época que a gente se conheceu foi de muita inspiração. Então, não foi só conhecimento, foi mesmo de inspiração pessoal. E já se passou muito tempo, né? A gente se casou, hoje eu estou aqui na minha maternidade, começando a trilhar. Tive um outro filho, que foi um projeto, que inclusive o Enneagrama fez parte também, foi uma das ferramentas que me propiciaram construir esse projeto. Depois eu quero falar um pouquinho dele e explicar por que, como o Enneagrama pôde somar a esse projeto, que é um projeto onde eu fui coautora de um livro. Ai, que maravilha, Thalita. E como eu disse inicialmente, assim, eu tô curiosa para saber, porque há muito tempo que a gente não nos encontramos, a gente não conversa, né? E obrigada Sim. pelas suas palavras. E olha, Thalita, eu estava até comentando antes de você entrar. Eu sempre trago para essas lives pessoas especiais. Eu escolho com muito critério e são pessoas, são mulheres que representam inspiração para outras mulheres, são mulheres que se transformaram, que eu consigo, mesmo à distância, ver o crescimento, ver o quanto que você cresceu, o quanto que você evoluiu, e em todos os sentidos, né? Essa é uma linguagem que muitas vezes ela não precisa ser falada, né? A gente, principalmente quem é uma pessoa observadora como eu sou, então é possível ver isso. Então, por isso que eu agradeço por você estar aqui, tá? E vamos então compartilhar a sua história. Eu estava tentando lembrar, Thalita, porque eu lembro que você fez o treinamento 2 vezes, né? Sim, E eu não me lembro verdade. a data, eu acho que foi por meados de 2017, 2018, foi isso mesmo? Exatamente, exatamente. Eu vim de um período onde eu tinha sofrido um divórcio recente. E recente não, tinha uns 4, 5 anos, mas eu estava num período de busca, né, por conhecimento, de me achar numa identidade minha, buscando a minha própria autonomia, né, esse autogoverno da vida. Então eu me via muito perdida. O que eu fiz? Meu caminho foi buscar pelo conhecimento. Então eu afundei a cabeça no estudo. Então tinha um curso ali, eu estava, tinha uma MBA, eu estava junto, e aí foi me apresentado o Enneagrama. Eu acho que quem me apresentou foi a Helena Guiar. Foi ela sim, Se eu não me engano, não foi foi? ela, eu me Então, lembro disso, eu me lembro com muita clareza. Foi é ela. outra que também me inspira até hoje. E eu me apaixonei. Por quê? Primeira máxima que foi quebrada, né, dentro de mim foi esse entendimento que, inclusive, me causava muita contrariação e trazia o contraditório para mim, de que era a visão de que todo mundo tinha a mesma perspectiva que eu. E, ora bolas, por que as pessoas não tomavam uma ação já que estavam vendo o que eu estava vendo, né? Eu tenho essa perspectiva do olhar pelo perfeccionismo, da exigência, né? Da De ser uma autocobrança, agente. inclusive, né, Thalita, também. A gente se cobra Exatamente. muito, né?
A minha essência, eu digo que ela permanece. Né? O enneagrama, ele trouxe uma autorregulação, porque a partir do momento que a gente lança a luz, esse conhecimento ele permite que a gente performe diferente, né? Então, assim, até hoje não significa que eu não escorregue, muito pelo contrário. Hoje a diferença é que eu tenho consciência dos meus erros, antes eu não tinha. Então era um sofrimento onde eu imaginava que a pessoa tinha por obrigação e ela não fazia porque ela não queria. Mas eu entendi essa questão das janelas, das diferentes janelas. Quando você me apresentou no curso, bem de cara, a ideia de que nós temos 9 janelas. Ou seja, da minha janela, pode ser que eu não veja aquilo que você vê. Pode ser que tenha alguma coisa obstruindo ali. Pode ser que eu esteja num andar diferente, né? E a partir desse entendimento, eu deixei de me contrariar com algumas questões. Eu pude passar a ser menos... eu sou exigente por essência, mas eu pude ter mais tolerância ou me colocar numa situação de maior tolerância ao outro. E fui casar com um oposto também. E a gente vai se equilibrando, né? Assim, Sim, nesse sentido de autoexigência, de buscar a leveza, porque naturalmente eu não tenho essa leveza, eu tenho muita inflexibilidade por essa cobrança pelo perfeito, pelo excelente, porque eu sei da minha capacidade, e às vezes eu espero que o outro tenha a mesma capacidade, e às vezes o outro não tem ainda aquela força, né? sim. A autoconsciência, de uma certa forma, Thalita, como ela, a partir dessa percepção, a gente consegue ter mais controle sobre a gente mesmo, né? Porque dificilmente nós vamos conseguir administrar o que a gente não conhece. Então, aquilo que você disse, nós enxergamos parte da realidade, mas antes de ter essa consciência, a gente acha que da nossa janela a gente enxerga tudo, né? E aquilo é uma verdade absoluta, Sim. né? E quando na verdade não é. Não existe isso. Existe a perspectiva, a percepção. E o que impacta a mim pode não impactar o outro, o que me incomoda não incomoda o outro. Então, o enneagrama, eu posso dizer que ele me trouxe para esse lugar de tolerância, né? De entendimento, de autoentendimento e de entendimento do que o outro também pode estar entendendo, enxergando de diferente. É atuar com divergente, né? Traz uma certa leveza para as nossas relações também, né, Thalita? Você percebeu isso? Porque a partir do momento em que a gente se enxerga, a gente percebe que a gente também tem as nossas fragilidades, que nós não somos bons em tudo. Então, quem somos nós, então, para exigir que o outro seja perfeito, né? E outra coisa que eu cresci ouvindo, então, de pessoas que não viam na mesma janela que eu, e isso gerou também alguns gatilhos em mim, de palavras, né? Que me referiam nesse lugar de intolerante, de por às vezes eu querer o melhor, de eu ser fresca, de eu ser chata, alguma coisa assim. Então, essas pessoas também me colocavam num lugar que eu não tinha o conhecimento, então eu permitia ser colocada nesse lugar, e isso me deixava no lugar de erro, de incapacidade, quando na verdade depois entendi que eram virtudes que eu precisava regular, né? E que, na verdade, eram complementos, são somatórios, aquilo que eu tenho, somado com o que o outro tem da janela dele, né? E sim, hoje continua sendo a busca pela leveza. Essa é a virtude que eu mais busco, porque de fato, na minha essência, eu não a tenho. Thalita, ontem eu estava ministrando um treinamento e nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? O quanto que o autoconhecimento, ele tem essa capacidade de mudar as nossas relações, né? O quanto que enxergar o outro a partir dessa compreensão, porque todos nós temos os motivos pelos quais nós somos do jeito que a gente é, né? Nós temos as nossas razões, mas quando isso vem de fora, alguém aponta o dedo, aí a gente reage, a gente aponta as nossas justificativas, porque elas são reais, né? Agora é diferente de quando a gente vê, né, Thalita? Por isso que
quando a gente olha para isso, e principalmente num ambiente onde isso está sendo mostrado de uma forma coordenada, onde não tem julgamento, né? Porque a gente está aprendendo sobre personalidade, né? Sim. E aí, de repente, você olha para algo e pensa, eu sou isso. Mas aí é diferente quando a gente vê, não tem ninguém apontando o dedo, né? Isso faz toda a diferença, né? Faz. E aí, o que eu busquei, e é algo que é uma tarefa diária, é entender que não existe o melhor, né, dentro da personalidade, não existe um inferior, porque eu posso ter, de repente, a tendência de achar que o meu perfil, né, dentro do Enneagrama, ele é o melhor, porque afinal de contas eu sou muito organizada, eu consigo ter assertividade, consigo ser objetiva, então eu tenho muitas virtudes, mas eu também corro o risco, né, de isso achar que o do outro não é uma somatória, quando na verdade é, né? Então, esse projeto que eu comentei com vocês, inclusive, olha o nome do tema. Lê pra gente, porque para mim tá parecendo ao contrário. Ai, não queira pelo outro, espere ele querer. Por quê? Que Dentro do meu, maravilha! É só. dentro do meu perfil, eu sempre quis organizar o mundo, né? Eu sempre quis ter o autocontrole, porque eu, afinal de contas, eu acho que eu entendo o que é melhor para você, para mim. Então, deixa eu organizar aqui sua vida, deixa eu dar um jeitinho ali, acolá. Botar ordem. É, quando, na verdade, esse querer pelo outro, né, dentro do meu perfil, eu posso falar qual que é o meu? Pode falar, fica à vontade. Tem muita gente aqui O que meu vai é, assistir essa live que conhece Enneagrama, então fica à vontade. sim, o meu é o tipo 1. Então, todas as vezes que eu quis querer pelo outro e eu quis efetivar alguma ação na vida de alguém, né? Sem limite, achando que eu estava sendo generosa, eu estava violando uma liberdade individual do outro, né? Então, esse livro ele fala sobre isso, porque o Enneagrama ele começou a plantar dentro de mim esse entendimento da minha diferenciação. Então, hoje eu sei que apesar de ser uma pessoa individual, eu participo de um sistema, né? Então, dentro do sistema, eu tenho a minha individualidade, que eu também pertenço, mas eu tenho a minha diferenciação. Então, foi isso que o Enneagrama ele plantou na minha vida. Só que é o seguinte, eu tenho que contar uma coisa. Conta. Como eu falei para vocês, eu tô com um pouquinho de falta de ar esses últimos dias, tá? Perfeitamente compreensível, viu? Inclusive, Thalita, a qualquer momento, assim, se você precisar de levantar, tomar uma água, fica Tá assim à bom, vontade, tá? tá bom, obrigada. Quando eu descobri sobre os pormenores, os caminhos, tudo que o Enneagrama podia me trazer como luz de conhecimento, eu tive uma tendência a usar isso como uma ferramenta de fazer a leitura do outro e usar isso para articular. Pode acontecer, viu, Thalita? Pode acontecer. Principalmente no meu perfil, né? De querer controlar. E aí, quando eu me percebi, porque você sempre chamava a atenção da gente nisso. Gente, isso não é uma ferramenta do mal. É uma ferramenta para desenvolvimento pessoal, né? E tudo. Aí, então, eu trouxe para o lado da luz, né? E as minhas relações profissionais, elas subiram de nível de um jeito onde eu comecei a prosperar financeiramente em questões que eu não conseguia. Porque, afinal de contas, eu comecei a entender como aquele cliente performava, as expectativas dele. O que eu falaria que traria esse conforto, que traria essa confiança na minha venda, na minha prospecção, né? E isso foi de grande valia. Aí eu não usei para o mal, no sentido de articular, mas uma percepção. E aquilo foi de grande valia, porque eu prosperei nisso, né, financeiramente. Sim. E olha, Thalita, é muito legal você falar sobre isso, porque quando a gente vai para um curso desse, né, eu sinto que a maioria das pessoas, elas vêm com essa busca para entender o outro, mas para mudar o outro, né? E só que lá dentro a gente descobre que nós não temos o poder de mudar o outro, né? É Se nós verdade. ficarmos nessa energia de mudar o outro, fica muito pesado, as relações ficam muito desgastantes. Então, nosso objetivo aqui é exatamente isso que você falou,
entender como o outro funciona e me posicionar de uma forma em que eu consigo obter o melhor da relação, né? E aí é quando fica mais leve, é quando as coisas fluem, né? É muito comum eu ouvir isso que você está dizendo, Thalita, que às vezes a pessoa nem estava buscando isso, nem era sucesso financeiro, mas as relações passam a fluir de uma tal forma que aí a gente vê os frutos em todas as áreas, né? Tanto relacionamento pessoal quanto profissional também. Entender que a ação, de repente, daquela pessoa, falando profissionalmente, não é algo pessoal. É o que vem dela, é a perspectiva dela, é a janela que ela enxerga, né? E a partir daquilo, ela vai atuar em cima do que ela entende. Uma vez que a gente vai tendo conhecimento, aí a gente pode usar isso ao nosso favor, mas sem ferir esse espaço do outro, né? Sim, sim. Respeitando o limite do outro, respeitando a forma que o outro enxerga o mundo, né? Quando você falou que é tipo um, só para, às vezes, quem nunca ouviu falar, né, de tipos, né? O que a gente chama de tipo um no Eneagrama, pessoal, é quem tem a emoção predominante, a emoção da raiva. Mas a gente, quando estuda isso no âmbito comportamental, a raiva, ela é aquela emoção que traz pra gente a resiliência, a determinação. Então, quem tem essa força, né? Quem tem essa emoção predominante, são pessoas que não desistem fácil, são pessoas que gostam, têm com o compromisso de concluir tudo aquilo que começa. E há também um certo nível de autoexigência, né? Não é porque ficou difícil no meio do caminho que vai desistir, né? Então, só que o excesso disso, né? Por isso que é importante dizer que não existe emoção ruim, existe emoção às vezes em desequilíbrio, né? E todos nós temos uma dose, sim, de desequilíbrio, né? O excesso disso pode fazer com que a gente se torne aquela pessoa que se cobra muito, se exige muito, consequentemente exige muito das outras pessoas em volta, né? E às vezes fica uma sensação que tá carregando o mundo, né, Thalita? Assim, de que, meu Deus, né? Eu não sou tipo um, né? Mas eu tenho como emoção secundária a emoção da raiva. Então, por muito tempo da minha vida, eu tive isso aqui num nível de tensão muito grande, porque é como se tivesse com o freio de mão puxado mesmo, essa coisa pode, não pode, devo, não devo, né? E olha que eu nem sou tipo um, hein? Então imagine isso para quem é predominantemente da emoção da raiva, né? O quanto que isso tem uma força poderosa aí, né? Eu lembro que quando a gente começou a identificação, eu não tive menor dúvida. Eu não precisei se passear por nenhum outro tipo. E aí você falou, calma, vamos andar por todos. Mas em todos eu falava, não, não. Então vinha. Aí com tudo isso eu entendi, realmente eu sou um. Eu sou uma pessoa que eu tenho clareza daquilo que eu quero, daquilo que eu sei que eu sou. É difícil alguém me convencer nesse sentido, né? E conviver com pessoas diferentes, né? Hoje, se eu for parar para pensar, quase não conheço pessoas da minha intimidade que são tipo um. E conviver com pessoas assim, diferentes, me modulou também. Olha só. Trouxe mais flexibilidade, né? A possibilidade de enxergar com outros olhos, né, Thalita? E parar de entender, de achar que é no âmbito pessoal, que de repente aquela pessoa age com você porque ela propositadamente ela quer agir dessa forma, né? E não, é entender que são visões diferentes e não tem o certo e o errado. Não é o que eu falo também no livro, não é definir o que é certo e o que é errado. É a gente trabalhar a soma, né, nas relações, a soma daquilo que eu posso trazer, daquilo que você pode trazer. Então, é muito enriquecedor. Vale muito a pena. Inclusive, eu preciso fazer novamente, fazer essa reciclagem. Quero Tá. entender minha Onde a vida. gente encontra seu livro para comprar? Eu fiquei interessada também. Assim, no link da bio, vocês podem entrar, porque a gente está na Amazon, mas a gente também aqui em Goiânia fica mais fácil, né? Entrega. A gente tem 2 pontos de coletas aqui de entrega. E aí, pelo link da minha bio, vocês podem encontrar. Então, Eu tô tem, vendo tem que a Mara tudo do Manuela, Enneagrama aqui. a Mara Manuela Hã? está aqui nos assistindo, e ela está dizendo, tipo, um exige muito de quem está à sua volta. E olha que a Mara pode falar isso com propriedade, né, Mara? Que
convive diretamente com o tipo 1. A Mara, o esposo dela é tipo 1. Ele não fez Eneagrama ainda, mas como ela já fez eu penso que bem umas 9 vezes a Mara fez o curso de Nossa, Eneagrama, então ela é especialista, né? Hã? ela é qual tipo? A Qual é o Mara, tipo dela? a Mara é tipo 4. Entendi. É tudo que É, é mas tudo que ela precisava para o crescimento dela. Ela já estava no nível de crescimento, de evolução gigantesco, porque senão ela nem teria casado com o tipo 1, né, Mara? Mas assim, e é legal isso, entender isso também, né, Thalita? Que quando a gente evolui, que quanto mais a gente cresce, mais facilidade a gente tem de aceitar as pessoas como elas são, né? Porque se a gente está muito no nosso vício emocional, a nossa tendência é escolher muito, é achar que só um tipo que é bom, né? E aí a é, gente só quer ficar junto daquelas pessoas que são parecidas com a gente, né? Então, sabe que crescer significa realmente você olhar para todos os tipos e sem julgamento nenhum também, né? é. E assim, sabe o que é interessante? Porque na gravidez, na maternidade, existe toda uma crença e também é comprovado, né, pela ciência que a gente passa por uma transição de hormônios, assim, uma oscilação. Então, a tendência é que esse vício emocional do nosso tipo ele venha a ser aflorado. Mas é tão interessante que no meu período de gravidez, eu acho que eu fui me trabalhando desde então, né, desde um tempo atrás, nessa busca por conhecimento, eu não me percebi nesses surtos emocionais, assim. Olha Eu que esperava que de interessante. repente eu pudesse ter, né? E é interessante tudo isso, e eu digo assim, para quem eu apresento, não é alguma coisa mística, não é uma questão tipo de signo, a gente não está definindo pessoas, categorizando, colocando numa caixinha, né? Até dentro do mesmo tipo a gente entende que existe performance Sim, diferente, porque existem existe sentimento, emoções que estão próximas, que influenciam o jeito, né? sim, únicas. E a gente vai ter essa escada evolutiva. Com certeza vai ter algum momento que a gente vai tropeçar na escada e vai ter esse vício emocional mais aflorado, né? Alguns gatilhos que vão surgir. Mas é continuar nessa busca por É. conhecimento, né? Leitura. Thalita, eu acho fantástico, assim, o fato de você já ter toda essa compreensão antes de ser mãe, né? E eu falo isso talvez porque, para mim, Jane, o Eneagrama, o maior impacto na minha vida foi como mãe. E às vezes as pessoas podem pensar assim, como pode ser como mãe se ela trabalha com isso, se ela muda, transforma a vida de outras pessoas, faz isso hoje. Hoje o meu propósito de vida tá diretamente envolvido com levar esse conhecimento para as pessoas. Mas ainda assim, Thalita, a maior transformação que o Eneagrama proporcionou na minha vida foi como mãe, né? Porque eu e minha filha, nós somos literalmente o oposto, né? E eu, quando ela foi na fase de adolescência, né? Quando eu comecei a fazer, que eu fiz o Eneagrama, então já estava muito necessário naquele momento que eu tivesse essa compreensão. Porque o que eu fazia naturalmente na melhor das intenções, né? Eu queria que a minha filha, eu queria direcionar ela para que ela fizesse as coisas conforme dentro do meu discernimento aquilo que era certo, né? Então eu queria que ela cumprisse uma certa ordem, organização, que ela tivesse uma certa rotina, né? Coisa que o perfil dela não isso não é e nem significa que eles vão ser melhores seguindo a risco que eu queria que ela fizesse. Então, Era o essa ponto forte, né? compreensão mudou totalmente, né? Eu imagino, porque imagina eu com essas características, porque assim, vamos parar de falar mal do tipo 1 aqui também. Vamos dizer que a gente é uma pessoa confiável, nós somos pessoas comprometidas, responsáveis, que a nossa palavra vale muito, que também não é regra, voltando a dizer, não é regra, né? É uma conduta, um comportamento dentro da nossa personalidade, que pode ou não ser colocado em prática. Mas eu imagino isso, tudo que você falou, e eu tenho pensado a respeito, já fico imaginando não só qual vai ser a cor do cabelo, como vai ser a vozinha, nada, mas eu já começo a imaginar qual vai ser a personalidade. Será que vai ser alguma coisa que vai entrar em choque comigo,
né, nesse sentido eu sou muito exigente, então eu já tenho trabalhado isso para que isso não pese sobre ela, né? Isso é importante. É. E quando você começar a entender, a gente já está pensando lá na frente, né? Quando você descobrir a personalidade dela, né? E a gente fala isso com... porque a personalidade não tem nada de ruim nisso, né? Mas o que, que vai te ajudar como mãe? Na forma de conduzir. Só isso, né? O risco que a gente tem quando não tem essa compreensão é querer que seja do nosso jeito, né? Mesmo na melhor das intenções, né? E aí você já tendo essa percepção, não, você vai conduzir da forma que ela vai responder melhor, né? Mesmo dentro da responsabilidade de mãe, do seu direcionamento, né? Sim, entendendo porque uma criança ela não tem essa autonomia para ela desenvolver a própria personalidade e agir conforme ela deseja, né? Mas algo interessante também que eu encontrei em familiaridade com o Enneagrama e a terapia familiar sistêmica é que a nossa personalidade dentro do Enneagrama ela é construída por 3 fatores, né? O da genética, que você já mencionou, da convivência, do que a gente elabora na vida. E o terceiro, qual que é mesmo? A força da vontade, né? A genética, o meio, né? E por fim, aquilo que a gente busca, que é a força da vontade, né? E a ciência dentro da psicologia, ela já é comprovadamente dito que ao mesmo tempo que tem a genética, a gente tem a psicogenealogia. A gente herda emoções, sentimentos, memórias dos nossos antepassados, que também não tem nada de misticismo, nada disso, é uma questão de ciência. Sim, sim. Então, assim como a personalidade, a gente cresce, a gente não escolhe para o filho, ele não vai escolher qual vai querer, não, agora eu quero ser o tipo 4, que eu não gostei do tipo 1. Não tem jeito, né? E dentro da ciência mesmo, da psicologia, nesse entendimento, também existe essa comprovação, que a gente tem essa herança. Sim. É um desses fatores. E que a gente não tem como mudar, mas a gente tem como trabalhar isso em nós. E olha, Thalita, o que eu tenho falado muito, especialmente para mulheres, né? Exatamente esse ponto que você tocou. Porque nós já nascemos com dons incríveis dentro da gente, né? Com forças incríveis. E quantas de nós, por não termos consciência dessas forças, a gente acaba nunca exercitando isso, né? Porque se a gente não conhece, é muito fácil que às vezes eu olho para você, Thalita, e eu penso, gente, a Thalita faz coisas tão incríveis. E aí eu quero imitar exatamente o que você faz, do jeito que você faz. E se não dá certo, eu começo a acreditar que tem alguma coisa errada comigo. Só que o que nós precisamos nos atentarmos é que os seus dons pode ser que sejam diferentes do meu. Então, para que eu faça exatamente o que você faz, né? De repente, vai ser um esforço gigantesco. Enquanto que, quando a gente usa aquilo que é nosso, naturalmente, que a gente já nasceu, e esse é o poder de transformação, é a partir das nossas forças, é leve, né? Não precisa de esforço, mas a gente precisa conhecer, né? Esse é o ponto que às vezes a gente não sabe, não conhece. Eu costumo falar aqui das joias preciosas, dos tesouros que a gente traz dentro da gente. E muitas vezes nós não temos consciência, né? O nosso poder está justamente na nossa diferenciação, né? Sim. E essa diferenciação que soma, né? E de fato, alguém pode nos inspirar. Você me inspirou, mas eu não posso me tornar você. A inspiração é um pontapé na caminhada, né? E dentro dessa caminhada eu vou descobrir quais são as minhas forças, né? Dentro da minha personalidade, o que é forte em mim? Que de repente você não vai ter, mas eu vou ter. E não aceitar, sabe? Eu quero reforçar isso. Não aceitar as pessoas nos estereotipizarem, né? Assim, fala, gente, me ajuda. Criar estereótipos em cima de nós. Né? Definir a gente com palavras
que aquilo vai se tornar verdades, né? Vozes familiares na cabeça da gente, até às vezes de pessoas que nos amam, Sim. né? E nos colocar essas vozes familiares desde a infância, porque de repente eu como mãe eu não entendo por que que o meu filho age daquela forma e por que que para ele não é importante o que é importante para mim. E aí, ao invés de eu trazer essas vozes familiares para mim, isso me definir e vai me limitar, né? É eu buscar compreender e me descobrir nas minhas próprias forças, né? Exatamente, Thalita. E quanto mais a gente tem essa conexão interna, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente joga luz, né, para o que está dentro da gente, menos a gente importa com o que estão dizendo, com o que as pessoas acham a nosso respeito, porque eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas forças, então, desde que falem, isso não tem mais tanto poder sobre a gente a partir do autoconhecimento. Isso faz sentido para você, Thalita? Faz muito sentido, eu falo muito sobre isso, sobre a gente lançar luz, né? Tudo que a gente lança luz faz com que a gente possa se perceber grande. E a gente precisa viver dentro dessa grandiosidade, sem nenhuma culpa, sem nenhum medo de ser grande, né? Porque não existe aquele que é o pequeno que é o grande, mas eu tenho que me perceber grande para que eu possa cumprir o meu propósito, para que eu possa realizar missões, né, da minha vida, que são pessoais, nunca vão ser repetidas na vida de alguém. É tudo muito exclusivo, existe uma singularidade, né? Sim, E nos sim. perceber dentro dessa personalidade, ela permite que a gente viva nesse lugar de singularidade, né? Isso Sim. é muito E interessante. em essência, Thalita, nós somos únicos. Nós somos É, únicos, não existe ninguém igual a ninguém, né? E é disso que nós precisamos tomar posse, de quem nós somos de verdade, né? Eu costumo dizer que o nosso Criador, ele não deu privilégios para ninguém. Por exemplo, para Thalita eu vou dar esse dom, para a Jane eu não vou dar. Eu não vou dar nada para ela, né? Ele deu dons incríveis, joias preciosas para todos, né? Então, o que nós precisamos é nos conhecermos, tomarmos posse disso e fazer uso disso, né? Nós estamos vivendo tempos de muitas comparações, de muitas cobranças, né? Então, padrões. muitos padrões, se nós não tivermos esse contato com a gente mesmo, muito fácil a gente se perder, né? Muito fácil a gente, às vezes, se desesperar, achar que nós não somos nada mesmo, se eu não consigo é porque todo mundo consegue, então por que que eu não dou conta? E o outro ponto que eu acredito que seja importante também é a consciência de que nós somos feitos de luz e sombras. Não adianta a gente Sim, acreditar que nós só somos luz, não somos só luz, nós somos feitos de luz e sombras. Se a gente somos nega, falíveis, né? né? Se a gente nega essa nossa sombra, a tendência é que ela cresça cada vez mais, né? Então, sim, eu tenho meus defeitos, eu sei disso, né? Claro que é uma luta diária para que a gente possa evoluir, mas nunca vou ser perfeito, né? E essa Sim, busca pela perfeição, ela é um desgaste gigantesco, né, Thalita? é verdade. E assim, o autoconhecimento, essa busca, ela gera essa força para a gente se tornar co-criadora com o Criador, né? Então, o conhecimento ele tem essa permissividade para nós de que a gente vai co-criar a nossa história, porque existe alguém que criou, mas a gente vai co-criar. Não existe a responsabilidade exclusiva, né, de algo superior que vai determinar o que você vai ser, o que eu vou ser. Existe uma história que você pode trilhar e co-criar junto com o co-criador. E sem o autoconhecimento, a gente não vai ter recursos, não vai ter entendimento desses recursos, porque dentro de nós a gente tem esses recursos próprios, né? Só que às vezes a gente não consegue acessar, porque a gente não tem esse conhecimento. Então, assim, investir em cursos, lives, né? A pandemia ela trouxe esse entendimento para muita gente. Live virou febre, né? A gente não aguentava mais, toda hora um sininho de live. Mas eu acho que ficou isso pra gente, esse entendimento, que não existe mais justificativas. Olha o meu tipo 1 aqui aflorando. Não existe justificativa
para que a gente possa dizer, eu não consigo, eu não posso, eu tenho uma limitação assim, né, de alguma forma, porque hoje existe muito acesso, né? Eu preciso buscar por esse acesso para que eu possa tomar essa força para mim e conquistar aquilo que eu acho, que eu entendo, que eu desejo. E olha, Thalita, é incrível a gente poder falar sobre isso, né? Mostrar para outras pessoas, para outras mulheres, que não é algo que você leva anos para acessar, é algo que está aqui, né? Que todos nós, às vezes como você disse, uma live que a gente assiste, ela já dá um start, assim, né? Ela vira uma chave, às vezes um livro que a gente lê, às vezes uma pessoa que a gente conversa. O que nós não podemos fazer é ficar recluso, né? É ficar com os nossos pensamentos, porque especialmente nos momentos de dificuldade, né? A gente precisa ter pessoas que possa, às vezes, nos acolher, nos ajudar, né? Porque ninguém está sozinho de fato, né? Tem pessoas que podem nos ajudar, tem pessoas que podem nos estender a mão. O que acontece, o que eu vejo muito é que o mal, as coisas ruins acabam tomando, são muito mais midiáticas, né? Então se fala muito das coisas ruins, se mostra muito, mas ainda tem muitas coisas boas, ainda tem pessoas do bem, pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Então a gente não pode esquecer disso, porque senão a gente fica desanimada, acha que tudo está caminhando por um lugar, por um caminho muito ruim, né, Thalita? Verdade. E assim, se eu posso deixar um chamado para todo mundo que assistiu, né, que está assistindo, que vai assistir, é esse desenvolvimento da autonomia. Essa autonomia que é o autogoverno, né? E com o governo do alto, para quem crê, para que a gente possa desenvolver essa autonomia, tanto emocional, financeira, profissional, né? Porque ninguém tem a responsabilidade de realizar alguma coisa por nós, de fazer, de promover o bem a nós, no sentido de vou resolver a vida da Jane, porque eu sou capaz, eu não posso tirar a sua força, você precisa buscar a sua força, você precisa buscar o seu caminho, né? Existem muitas ferramentas já disponíveis, e o Enneagrama, eu repito, é uma dessas ferramentas, né? Não é a única, mas é uma das ferramentas. O ser humano ele é muito rico, né? A gente é mente, corpo, alma, a gente é espírito, então a gente tem que usar várias ferramentas. E o Enneagrama ele aborda uma das ferramentas, né? E praticar isso, buscar desenvolver essa autonomia. Porque uma pessoa com autonomia bem desenvolvida, ela não vai ser capacho na vida de ninguém, no mau sentido, eu digo. A gente vai viver esse pertencimento familiar, no trabalho, nas comunidades, mas a gente vai viver essa diferenciação, né? A gente não vai deixar a nossa essência ser engolida pelo que alguém entendeu que é melhor, né? E eu, como número um, não posso entender e determinar que você precisa ser como eu, gerar padrões. Então, quando você tem esse conhecimento, ninguém te coloca mais nessa vitrine de que você precisa ser assim ou assado, né? Então, vamos desenvolver essa autonomia, esse autogoverno, vamos buscar por conhecimento, vamos nos fortalecer nisso, nessa força, né? E se tratando da mulher, só para fechar isso, hoje o mundo ele prega muito sobre o feminino ser fraco, né? Que existe uma fraqueza na feminilidade, né? Que para a gente poder ser forte, a gente não pode ser feminina, a gente não pode ser frágil. E a verdade é que a feminilidade ela tem a sua força, né? Porque essa é a nossa essência. Então, tudo que for ferir a essência da nossa identidade vai gerar essa fraqueza, né? E mais uma vez, se eu tenho conhecimento, isso não vai vir até mim e isso não vai me definir, né? Quando alguém pregar e definir, declarar, decretar algo sobre mim como mulher, né? Como mãe na maternidade, colocar crenças para mim, colocar vozes que vão me definir. Então, o autoconhecimento é tudo, né, gente? Sim. E só para fechar também, para a gente já partir para a finalização, Thalita, o autoconhecimento também nos ajuda a não terceirizar responsabilidades e a não culpar o outro pelas coisas que né? na nossa vida, né? Ele traz uma autorresponsabilidade, né?
Porque é muito comum, às vezes, a gente esperar que o nosso parceiro nos faça feliz, que aquela pessoa é responsável pela nossa felicidade, né? E, na verdade, não. Nós somos responsáveis. Isso é responsabilidade de cada um, não tem jeito, né? Olha uma frase que de legenda de Instagram. A gente não faz o outro feliz, a gente é feliz na caminhada, né? E dentro da sistêmica, a gente acredita no seguinte: a gente não começa a se relacionar, a gente não casa no dia do nosso casamento, por exemplo. A gente se casa todos os dias um pouco Todos mais. os Então, dias. assim a gente entende que é uma parceria, né? E corresponsabilidade, né, gente? Não dá para esperar pelo outro. Thalita, que papo gostoso. Mas olha, eu vou finalizar porque eu não quero cansar. Falei para você que era só 30 minutos, nós já estamos em 45 minutos. Mas olha, Perdoe-me que é falta de ar, viu? Ela olha, falou muito bonito aqui, gente. Tá entrando aqui nas minhas costelas. Ela meu gostou de Deus. participar. Mas olha, já vamos finalizar e eu quero mais uma vez agradecer você, tá? Por você ter iluminado essa live, trouxe com tanta leveza, com tanta pureza, né? E eu sabia que seria assim. E olha, muita gratidão por ter dedicado esse tempo aqui pra gente, tá? Olha, Deus abençoe você, que seja uma chegada linda da sua filha, que ela venha para iluminar mais ainda a sua vida, tá? Amém, que assim seja. E eu desejo a todos vocês também um autoconhecimento, essa busca, e que vocês possam mesmo continuar a história, co-criando com o Criador, vivendo a autonomia de vocês, sem nenhuma culpa de ser grande, gente. Tá bom? Beijo pra você. Tô aqui sempre de longe admirando. Beijo, fica com Deus, tá? Tchau, Obrigada, pessoal, que tchau. nos acompanhou aqui, tá? Até mais, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.